Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta nesse mesmo horário e aqui falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é sobre tributos e o tema é a reforma tributária, ela que recentemente foi aprovada pela Câmara de Deputados. Quem vai trazer para nós esclarecimentos sobre esse tema é o contador, mestre em economia, sócio do Grupo Forte, sócio e fundador, Evaneiro Guiar. Seja bem-vindo agora aos três juntos. Muito obrigado pela honra aí de estar neste lado da bancada, trazendo então um pouquinho do nosso conhecimento sobre a reforma tributária que vai impactar a vida de todo mundo, todos os brasileiros certamente terão algum tipo de impacto e vamos trazer aqui pinceladas deste projeto aí que está em andamento. É isso aí, então. Muito bem-vindo à sua bancada, Evaneiro. E você de casa que já nos assiste, envie a sua pergunta, dúvida, comentário para o nosso WhatsApp 3029 8080. Um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e vocês podem assistir o Papo Certo também através do YouTube e Facebook. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite. O que é a reforma tributária que está em discussão, Evaneiro? Bem, vamos lá. Essa é a dúvida que muita gente tem, né? A gente tem ouvido muito na mídia, enfim, mas quem não participa diretamente aí da apuração tributária, enfim, está no dia a dia das empresas, talvez tenha dúvidas. A reforma tributária que está em votação, João, Amanda, telespectadores, nada mais é que nesta primeira etapa da reforma tributária, uma revisão da forma de recolhimento de tributos sobre consumo de bens e serviços. Não estamos falando nem de impostos sobre a renda, sobre propriedade, estamos falando sobre os tributos incidentes aí sobre consumo de bens e serviços, né? Esta reforma, então, ela passou pela Câmara dos Deputados, em duas etapas na Câmara dos Deputados, agora foi encaminhado para o Senado Federal. Então, é um projeto que juntou dois projetos de emenda constitucional, o 45 e o 110, lá de 2019. E falar de reforma tributária é falar de algo que as empresas vêm clamando por uma simplificação deste regime que a gente tem de apuração de tributos há muitos anos. Eu lembro que lá em 94, entregando aqui um pouquinho a minha idade, o professor já falava que há uns 20 anos antes já se falava de reforma tributária, né? Então, pelo menos aí 30 anos que eu estou acompanhando todas essas discussões aí sobre reforma tributária. O Brasil hoje vive realmente uma complexidade muito grande e o que está sendo discutido aí é uma nova forma de apuração de tributos, evitando a guerra fiscal, tornando mais transparente para o consumidor, que no final é quem paga, não é? São as empresas que consomem bens e serviços, mas lá no final, lá na ponta, são todas as pessoas que consomem bens e serviços que vão aí pagar, né, os impostos. Então, o Brasil ele vive hoje
para esses tributos em discussão uma forma cumulativa de tributos, ou seja, o que se pagou na etapa anterior, na sua grande maioria, não se permite uma compensação na etapa seguinte. Então, esta reforma está trazendo aí mudanças profundas nestes tributos aí sobre bens e serviços. E por que é importante fazer essa reforma, Evanir? Bom, a reforma ela é muito mais do que necessária. A reforma ela é imprescindível para o crescimento do país. Tá? Eu, como contador e experiência em atendimento a empresas estrangeiras, tenho uma dificuldade gigantesca de apresentar a forma de apuração tributária. E isto, de certa forma, prejudica investimentos estrangeiros. As próprias empresas hoje têm um custo e uma burocracia gigantesca, eu falo gigantesca, milhares de horas por ano para fazer a apuração dos tributos. É difícil para uma empresa precisar quanto de impostos sobre bens e serviços estão incidentes ali naquele seu produto que está sendo apresentado. Hoje também as guerras fiscais e a grande dificuldade dos próprios entes, aí eu falo municípios pequenos, até estados, mas principalmente os municípios pequenos, que não têm uma estrutura adequada de cobrança desses tributos, imposto sobre serviços, que lhes cabem, muitas vezes terminam nem cobrando. Então, há uma dificuldade tanto das empresas em gerenciar toda essa burocracia e para quem quer investir, montar o seu preço de venda final é muito difícil. Para as próprias entidades públicas de fazer a cobrança adequada dos seus tributos e essa questão da guerra tributária em que muitos estados, municípios terminam abrindo mão de arrecadação por conta dessa guerra fiscal para atrair empresas para os seus estados e municípios. E isso tudo traz, então, uma grande dificuldade para o país e estima-se que um custo de 0,75% do PIB ao ano é perdido com esta burocracia. Então, mais de 1,2 trilhão de reais se estima em 15 anos a economia com a reforma tributária. Evanir, mais uma pergunta que o pessoal de casa deve estar se perguntando, se já se perguntou sobre a reforma tributária. Um ponto destacou bem, que é essa questão do alto custo para poder saber quanto vai se pagar de imposto, mas uma expectativa que todo mundo tem, eu quero saber a tua opinião. Vamos pagar menos impostos? Não. Objetivamente, não vamos pagar menos impostos e dependendo se é comércio, se é indústria ou é serviços, principalmente na área de serviços, há um possível aumento da carga tributária. Há uma previsão dentro do projeto que está em votação, aí, agora em tramitação no Senado, há uma previsão de não aumento da carga tributária, mas a grande dificuldade que se tem é saber carga tributária, qual é a base que vai se tomar. Não aumento da carga incidente sobre serviços, no comércio, na indústria, ou o total. Porque poderá lá na indústria ter uma redução da carga, mas na área de serviços tem um aumento. Então, infelizmente, o que se está propondo com esta reforma não é a redução da carga, e sim desburocratização, transparência, fim da guerra fiscal, fim da cumulatividade, mas não a redução da carga tributária. Infelizmente. Realmente, infelizmente. Mas, Evanir, e como que são calculados e recolhidos esses impostos? Acredito que seja hoje, né? Então, atualmente, nós temos realmente uma complexidade muito grande. Nós temos uma imagem, acredito que vamos colocar aqui para quem nos assiste. Hoje no Brasil, sobre serviços e comércio, nós temos no Brasil hoje federais, que são os que estão em discussão, PIS e COFINS. O PIS e a COFINS são tributos federais que incidem sobre a prestação de serviços e sobre comércio e indústria. Esses dois tributos, salvo exceções que são as empresas do lucro real, eles têm a sua alíquota de 3% para COFINS e 7,6% para quem é não cumulativo, 1,65% para quem é não cumulativo e 0,65% para quem é cumulativo. Temos ainda o ICMS, que é o tributo mais complexo que nós temos, só aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o nosso decreto e nossa instrução normativa, que são mais de 1.000 páginas. Eu estudei, Amanda e João e telespectadores,
360 horas para conhecer apenas o sistema tributário aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu digo, eu não sei nada de ICMS. Então, assim, apesar de ser aqui um especialista em tributo estadual, muito difícil e complexa é a legislação. Sem falar que cada um dos outros estados e Distrito Federal tem a sua legislação própria. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, também é um tributo que cada município faz a sua legislação em relação às suas alíquotas. Então, há uma necessidade aí de quem faz a operação nesses municípios conhecer a sua legislação. E o IPI, que é o tributo seletivo e federal, que é a forma que o governo usa, então, para fazer a sua gestão tributária. Então, nós temos aí PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, e esses são os tributos aí que estão em discussão, e a forma hoje de recolhimento realmente é muito complexa. E como vão ficar os tributos? Bem, essa reforma, ela prevê uma criação, então, do IVA Dual, que, na verdade, são uma separação em 2 tributos e mais um imposto seletivo. 2 tributos, um que será a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é uma contribuição que será administrada pelo governo federal, então vai unificar o PIS e a COFINS em um único tributo chamado CBS, e nós temos o IBS, que é um Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar, então, os 2 tributos que cabem aos municípios, que é o ISS, e ao Estado, que é o ICMS. E teremos ainda o IS, que é o Imposto Seletivo, que vai, de certa forma, substituir o IPI. Então, esses são, vai ser a nova forma, né, de tributação que teremos daqui para frente. O pessoal pode ficar já se ambientando com esses nomes aí, né? CBS, IBS, IS. Sopa de letrinhas. E realmente, né, o tributário ele é muito complexo. E Ivanir, como vão ficar, então, os incentivos do ICMS? Bom, dentro do projeto que prevê a extinção, então, desta guerra fiscal, está prevista a extinção até 2032, a extinção total desses incentivos do ICMS. Então, as empresas que têm incentivos têm até ali 2032 a forma de fazer as suas compensações. Depois disso, está sendo prevista a criação de um fundo que vai ser administrado pelo governo federal, que vai trabalhar, então, para o desenvolvimento desses estados aí que dão esses incentivos para atrair empresas. Então, vai ser um fundo aí que vai compensar a extinção desses incentivos. E quem fará a administração desses tributos? Certo. Então, nós teremos uma separação. Primeiro, o CBS, né, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser administrada, né, pelo governo federal. Então, a CBS caberá ao governo federal, assim como o IS, né, o Imposto Seletivo, também caberá ao governo federal fazer esta gestão. Já o IBS será administrado por uma grande entidade que vai ser composta por estados e pelos prefeitos das capitais. Então, nós teremos aí uma gestão do IBS conjunta entre estados e prefeitos, né, governadores e prefeitos das capitais, que farão a gestão do IBS. Por que os dois? Porque estará aí dentro o ICMS, né, que será extinto, e o ISS, Imposto sobre Serviço, que também serão extintos. Então, futuramente será gerenciado, então, pelo governo federal, a CBS, estados e municípios, o IBS. Vai ter uma grande transformação até como administrar isso, a forma que hoje a prefeitura já recebe a sua parte de forma direta, o estado recebe a sua parte de maneira direta. Agora vai ter que dividir esse bolo aí. Exatamente, é uma das coisas que se prevê, não é? Que essa divisão, que hoje o ICMS, 25%, é repassado aos municípios. Acredita-se que esse ajuste vai acontecer agora, exatamente com o ajuste da alíquota do ISS, né, lá dentro do IBS, para fazer essa compensação. E, Ivanir, já tem as definições dessas alíquotas? Esse é um grande ponto que está sendo discutido e principalmente traz muita insegurança aí para as empresas em geral. Porque não se tem ainda essa definição das alíquotas. Se prevê, né,
que a CBS seja definida a alíquota através de lei complementar, então o CBS federal através de lei complementar, e o IBS será feito através de legislação do Senado Federal posteriormente, assim como tem outros tributos, aí o IPTU, que será definido por decreto de prefeituras, o IPVA, que é estadual, também será definido por lei estadual, mas o que se prevê é uma unificação dessas alíquotas. Hoje, uma das causas dessa complexidade é o grande número de exceções. Esse projeto atual vê exceções de alíquotas e como temos hoje? Sim, teremos algumas exceções, né? Mas são mais voltadas para algumas com redução, com áreas que o governo tem interesse em incentivar, não é? Teremos sim algumas reduções, aí, produtos da área médica, da cesta básica, mas a grande vantagem que eu vejo que nós teremos daqui para frente é que esses benefícios ou essas alíquotas reduzidas ou mesmo isentas, elas serão unificadas para todos os municípios e para todos os estados da federação. O que acontece é que hoje essas reduções, esses benefícios, eles são gerenciados por cada um dos mais de 5.500 municípios e os 26 estados e o Distrito Federal. Cada um deles, então, faz a gestão desses benefícios. E agora nós teremos uma única legislação que vai abranger todos os estados e municípios, definindo esses benefícios que temos aí previstos com a reforma. E quando entram as novas regras em vigor? Bom, para nós, que eu além de mestre em economia, eu sou contador e atendo aí mais de 200 CNPJs, como eu digo. E para nós vai ser bem complexo esse período transitório, porque tem uma previsão que até temos uma imagem aí, que eu acho que é aquela que estava projetada anteriormente aqui, que até 2028 o ICMS, o ISS e o IBS, que vai substituir esses dois, vão existir concomitantemente. Então, nós vamos ter aí uma complexidade de 29 a 32, as alíquotas do ICMS e do ISS vão estar sendo reduzidas e do IBS vai aumentar até 2032, quando nós teremos, então, a extinção, daí sim, do ICMS e do ISS e passará a existir apenas o IBS. Já para a contribuição sobre bens e serviços, está previsto que até 2027 a COFINS e o PIS serão extintos e a partir de 2028 teremos somente a CBS. Perfeito, então. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo em 30 segundinhos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pelos principais canais digitais. Bom, vou fazer uma pergunta que o pessoal de casa deve estar pensando também. Quais serão as alíquotas que estão sendo previstas? Realmente, é uma incógnita, João, Amanda e telespectador. Isso não se sabe. O que se sabe é que em países desenvolvidos, as alíquotas que incidem o IVA, não é, sobre bens, consumo de bens e serviços fica em torno de 15%, um pouquinho para mais. Países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esta alíquota fica em torno de 25%. Há pessoas que falam, então, tributaristas que falam que esta alíquota pode ser até um pouco maior do que 25%, 27%. A gente está falando aí a alíquota conjunta, né, da CBS e IBS. Então,
Tem muitas lacunas ainda abertas e isso gera uma certa insegurança, né? Até que o projeto aí de revisão tributária esteja concretizado e as normas, tanto lei complementar para definir a alíquota da CBS, quanto o decreto do Senado, lei aprovada pelo Senado, esteja também definida. Até lá não se tem ainda essas alíquotas, mas se estima que fique em torno de 25%. E como que vão ficar, então, os ressarcimentos de créditos atuais? Certo. Está previsto um fundo, em que esses créditos, quem tiver crédito, a gente está falando para a empresa, não é, até 2032, onde a CBS, né, vai estar prevendo aí um ressarcimento através de PIX mesmo, ressarcimento para as empresas em até 60 dias. Já o ICMS, né, esse está sendo previsto uma devolução dos créditos que se tem em até 240 vezes. Então fica aí uma dica para os empresários irem já administrando, gerenciando seus créditos de ICMS, que muitas empresas têm créditos ali acumulados, para irem aproveitando, porque depois o prazo vai ser bem longo de compensação. Bom, e também muitos empresários são optantes do Simples Nacional, né? Mudará alguma coisa em relação à apuração do Simples Nacional, Bruno? Muito bem, João. E telespectadores e empresários aí, optantes do Simples. A maior parte, o número, né, das empresas que nós temos no Brasil são optantes do Simples Nacional. E o que é o Simples Nacional? É um regime unificado de recolhimento de tributos, aí todos os tributos federais, estadual, municipal, contribuição previdenciária patronal, todos esses são unificados e tem ali um percentual sobre o faturamento, que depende da atividade que a empresa desenvolve, e o faturamento acumulado de 12 meses vai definir um percentual que as empresas vão pagar, que, via de regra, para as pequenas empresas, torna-se muito benéfico, principalmente em relação a toda essa burocracia tributária que a gente tem, né? Muitos até pagam um pouquinho mais para fugir da burocracia. Felizmente, João e Amanda e telespectadores, não teremos mudanças, não está prevista mudança ou extinção, né, do Simples Nacional. Espera-se uma revisão no Simples, com aumento aí de limites. Isso é uma solicitação bem antiga, mas não é neste projeto que está sendo previsto alguma modificação no Simples Nacional. Então, a princípio, fica tudo igual. Alíquotas também? Tudo igual. E, Evanir, o que vai mudar em relação à base de cálculo dos tributos e o regime de apuração? Interessante essa pergunta. Bom, o principal ponto, eu diria, da forma de recolhimento é a não cumulatividade, né? O que é essa não cumulatividade? Vamos considerar que nós temos uma indústria, uma distribuidora, um comércio e o consumidor final. Falando aqui de um produto. A indústria tem o seu tributo, ela vende para o distribuidor, que vai somar a sua margem de lucro mais o tributo. Depois nós temos o varejista e, por fim, o consumidor, que vai pagar imposto sobre imposto, é imposto recolhido em cascata. Um dos grandes benefícios do IVA, que é esse imposto sobre o valor agregado, é uma tributação apenas sobre o valor adicionado sobre o preço de compra anterior, permitindo as compensações das etapas anteriores. E essa regra vai valer tanto para a CBS quanto para o IBS. Então, os dois tributos eles serão não cumulativos. E essa vai ser uma mudança muito positiva que permitirá crédito. Por outro lado, as empresas de serviços, que são aquelas que possivelmente terão um acréscimo nas suas alíquotas. Por quê? Porque a empresa de serviços, via de regra, ela é rica em mão de obra. E mão de obra, ou seja, toda a equipe que vai executar esse serviço, não é permitida a compensação, porque é da própria empresa, não vem de uma etapa anterior. Então, se contratar uma outra empresa, vai ter a compensação. Se tiver equipe interna, muito difícil. Aí que está o grande lamento, né, das empresas de serviços, como é que vai ficar essa questão da compensação dos seus custos, considerando que elas são ricas em mão de obra e não têm etapas anteriores no seu processo produtivo. Evanir, o pessoal está chegando aqui, sintonizou agora o programa aqui na Ubra Agora, quer saber quando que entra em vigor a reforma? Bom, trouxe uma colinha porque realmente é uma coisa complexa, né? Falar de reforma tributária nessa complexidade toda. Eu estou tentando ser o mais didático possível,
Mas até 2032 nós ainda estaremos falando, a gente está falando aí de 9 anos, 10 anos pela frente, de adaptação. A adaptação. Até 2027, nós ainda teremos PIS, COFINS e a CBS em 2028 vai substituir. O ICMS e o ISS é 2032. Via de regra, o grande, que eu acho que foi um grande passo pelos deputados que conseguiram incluir nesse projeto da reforma tributária o não aumento da carga tributária. Então, se existir uma cobrança do IBS, por exemplo, que está sendo previsto 0,1%, há que se fazer uma compensação com o PIS e a COFINS, ICMS e ISS pagos na cadeia anterior. Então, teremos aí, eu falo para os contadores, aí nós somos tributaristas, teremos uma dificuldade porque nós teremos em paralelo dois tributos aí incidentes sobre a mesma base. Evanir, um outro imposto que também tenho certeza que é de interesse dos nossos telespectadores é em relação ao IPVA. Haverão mudanças? Sim, uma das mudanças previstas na reforma tributária é sobre o imposto sobre veículos automotores. Hoje, aeronaves e embarcações, aí, veículos aquáticos como lanchas, iates, jet skis, jatinhos, esses veículos, né, eles hoje não pagam IPVA. Está sendo previsto, né, que se comece o pagamento de IPVA através de regulamentação ainda, e também está sendo previsto uma mudança na forma de cálculo do IPVA, com uma redução, então, das alíquotas para aqueles veículos que usem, então, energia elétrica, energias renováveis, biocombustível, e em detrimento, então, aos outros combustíveis fósseis que poderão ter, inclusive, um aumento na sua alíquota. Mas aqueles veículos novos aí, que já são elétricos, enfim, que usam biocombustível, terão uma redução nas suas alíquotas, que eu acho positivo. Então hoje quer dizer, então, que quem tem um carrinho 1000 paga IPVA, quem tem uma lancha, um jatinho, não paga IPVA? Não paga, mas passará a pagar. Essa conta não está fechando. Até um ponto, nesse ponto é um ponto de justiça aí. Positivo, eu acho. Mas, Evanir, falou um pouquinho antes do IS, do imposto seletivo. Como é que vai funcionar esse imposto? O imposto seletivo, hoje nós temos o IPI, que de certa forma ele é um tributo federal que o governo utiliza aí muito para estimular, né, certas indústrias, como linha branca, eletrodomésticos, muitas vezes o governo isenta, né, do IPI, que é um tributo federal, que varia de 0, vai até 75%. Então, é o governo federal que vai definir essa alíquota. E ele é um imposto que ele é utilizado pelo governo federal para estimular ou desestimular algumas indústrias. No caso do imposto seletivo, ele será basicamente utilizado para onerar, sim, aquelas indústrias que têm grandes impactos aí no meio ambiente, né, e impacto na saúde pública também. Né, tipo cigarros, bebidas, né, então é um imposto que vai incidir sobre determinados bens e serviços que vai onerar aquela indústria. Bom, chegamos ao final do programa, ficaram algumas perguntas pendentes e as não respondidas serão logo após então. Evanir, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, nota 10 para ti. É difícil esclarecer num tema tão complexo, mas fico à disposição para outros momentos. Então agradecemos a sua audiência e convido-os a seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Então amanhã às 7h30 da manhã tem reprise e às 20h30 mais um programa inédito aqui no Papo Certo. Nós estaremos aqui esperando todos vocês.